Agora que nós estamos trabalhando com o processo de automação inteligente, hoje nós vamos aplicar esse processo um pouquinho na prática com um exemplo bem simples. Então, vamos lá? Agora vamos fazer um fluxo bem interessante, também bem comum de a gente aplicar em vários cenários de automação de RPA, cenário bastante comum, que é o seguinte, vamos trabalhar com arquivos. Então eu fiz aqui uma pequena simulação simples, a gente fazer um cenário bem controlado, bem simples mesmo. E aí depois fique à vontade para aplicar numa sua empresa, em qualquer cenário que você desejar. Então a gente faz aqui no mais básico, e aí você pode explorar como bem desejar assim, a ferramenta também. Então eu fiz a seguinte questão, eu tenho aqui uma pastinha, criei aqui uma pastinha informações, em que eu tenho alguns arquivos, eu criei arquivo de texto mesmo, bloco de notas. São 3 arquivos aqui, mas podia ser 1.000.000, não tem limitação nenhuma. Se fosse 500 arquivos, ou 3 ou 1.000.000, não faria nenhuma diferença. A única questão seria que demoraria um pouco mais para o robô fazer o trabalho dele, né, porque do mesmo jeito que a gente leva um tempinho para copiar os arquivos, ele também leva. E essa limitação existe em todos os pontos. Mas o fluxo ia funcionar igual para 500 arquivos, 100, 50 ou 1. Aqui eu fiz 3 de teste. E aí eu quero fazer o seguinte, vamos supor, com um cenário bem comum, todo dia esses 3 arquivos são colocados lá na pasta da empresa, lá na rede, e eu queria organizar esses arquivos por data. Então todo dia esse robozinho vai fazer o seguinte, eu vou executar esse robozinho, ele vai pegar esses arquivos e colocar numa pasta com o dia de hoje. Legal, organização bem simples, poderia se tornar mais complexo, poderia fazer se dentro de alguma condição ou outra, mas é isso que eu quero fazer, eu quero pegar esses 3 arquivos e colocar em um outro lugar, em uma outra pasta com a data de hoje. Uma pasta só do chefe, uma pasta só do RH, tem muitos cenários e muitas aplicações. Então vamos lá, vou voltar aqui para a ferramenta do UiPath, então estou com ela aqui aberta na minha máquina, lembrando, para instalar é bem simples, só pesquisar por UiPath Download, que vai aparecer o sitezinho do UiPath. E você pode baixar lá. Só um detalhe, ele deve pedir para você criar uma conta no site, mas não tem problema nenhum também. Você pode criar, se cadastra lá com o e-mail que você preferir. Legal? Então, vamos criar aqui mais um processo. Esse processo aqui eu vou chamar de automação pasta. Sim, não vou usar cedilha, nem tio. Então, automação pasta. Descrição vou deixar genérica também. E vou criar aqui esse processo. Então, ele vai preparar tudo certinho. E aí, vamos lá. Então, vamos começar esse processo. Eu quero pegar aqueles arquivos e mandar para uma pasta. Legal, uma pasta específica que tem a data de hoje. Legal. Então, eu vou aqui em atividades e vou criar essa pasta para colocar os arquivos, caso ela não exista. Se já existir, melhor ainda, mas eu vou criar ela do zero mesmo, a pasta do dia de hoje. Então, vou create. Pesquisar aqui por create. E tem aqui, ó, create folder. Criar arquivo. Você vê que tem várias opções, né? Criar folder, criar pasta, perdão. Mas aqui em cima tem o create file, para criar um arquivo. Quero criar um arquivo aqui para cada um, alguma coisa. Posso fazer também, tem muita coisa que dá para fazer. Então, eu vou pesquisar aqui novamente. Criar pasta, então vou colocar aqui no meu fluxo, que eu quero criar uma pasta. E vou falar aqui o nome da pasta que eu quero criar. Então, eu vou colocar aqui um caminho. Vou colocar aqui dentro de aspas, o caminho. Eu vou criar uma pastinha chamada automação, automacão. Vou colocar a barra aqui no final. E aí eu vou pegar essa pastinha e vou colocar a data de hoje. Para juntar esse textinho, automação, com a data de hoje, eu vou dar aqui um mais. Então, para juntar esse textinho aqui de automação com a data de hoje, eu vou colocar aqui então, automação, mais. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar a data de hoje. Então, para pegar a data de hoje, é parecido que usa muito Excel, muito parecido, tá? Tem uma fórmula, uma funçãozinha pronta que me dá a data de hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, now, de agora, N-O-W, com N maiúsculo, ponto, to string, para transformar essa data em texto, ela vem no formato próprio. Então, to string, com T maiúsculo e S maiúsculo, ele transforma em texto. Aí eu abro parênteses, aspas, e aqui eu falo qual o formato da data que eu quero. Eu vou criar a data por extenso, eu vou querer dia, mês e ano, tudo por extenso, assim, os números completos. Então, por isso eu vou colocar DD minúsculo, traço, MM maiúsculo, então ele vai pegar os dois números do dia. Se for dia 1, ele vai pegar 01, se for dia 2, 02, se for 11, 11. O mês eu também quero os dois números do mês, 02, 03, 04, por isso eu coloquei MM maiúsculo. Traço,
Y, 4 Ys minúsculos. E aí ele vai pegar o ano também em formato extenso. 2025, 2026, 2022, ele vai pegar o ano. Perfeito. Então, certinho aqui, ó, o nome da pasta ele vai criar. Quando eu executar esse fluxo, ele vai criar essa pasta. Se eu executar hoje, ele vai criar com a data de hoje. Se ele criar amanhã, ele cria com a data de amanhã e por aí vai. No dia que eu executar esse fluxo, ele vai fazer isso. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada um dos arquivos daquela pasta e jogar aqui dentro. Então, eu vou pesquisar aqui um novo elemento aqui, uma nova atividade, que vai ser, vou pesquisar aqui por for each file. Esse nome aqui é um pouquinho estranho, ó. For each file, para cada arquivo. For each é para cada em inglês. Então está escrito para cada arquivo. Por quê? Para cada arquivo, eu vou pegar ele e colocar naquela pasta. Para cada arquivo. Então, como eu vou fazer isso para cada um, eu coloco aqui for each e vou colocar aqui no final, depois de eu criar a pasta. Legal. Para cada arquivo, na pasta, eu vou procurar, aqui clicar no arquivo de pastinha para procurar. Vou achar aqui onde estão os meus arquivos, RPA, informações, está aqui dentro, ó, selecionar essa pasta. Legal. Então ele vai, para cada arquivo ele vai fazer alguma coisa. Vai fazer o quê? Copiar o arquivo. Eu podia mover também, mas eu vou copiar o arquivo. Deixar o original lá e copio uma nova versão na pastinha que tem a data de hoje. Então eu vou pesquisar aqui por copy, copiar. E tem aqui, ó, copiar arquivo, copy file. Tem o move também. O move, ele vai mover o arquivo, ó. Move file aqui, ó. Só que eu quero copiar, eu não vou deixar o original na pasta que ele está lá. Então, copiar arquivo, jogo aqui dentro de fazer. Aí eu vou colocar o arquivo que eu estou atualmente. O arquivo que eu estou atualmente, ele tem um nome aqui em cima, ó. Ele deu um nome para ele, que é o current file. Tá aqui, ó, para cada. Então, é o arquivo que eu estou, current file, ponto, full name, o nome do arquivo. Então, eu estou pegando o nome completo do arquivo para jogar ele para aquela pasta. Então, vou pegar o arquivo completo para qual o destino que ele vai mandar isso? Para aquela pasta que eu criei aqui em cima. Então, é só eu copiar tudo que eu escrevi aqui em cima, mesmo nome, mesma informação, e jogo aqui embaixo no para. Legal. Então, ele vai pegar o arquivo completo e jogar nessa pastinha aqui de automação. Legal, né? E aí, para encerrar, eu posso colocar uma mensagenzinha. Vou colocar aqui um message box no final aqui do processo. Depois que acabar tudo, né? Vou colocar depois de tudo. Eu vou colocar aqui, ó, um textinho dentro de aspas, arquivos copiados com sucesso. Então, voltando aqui ao fluxo, eu criei essa pastinha, automação barra data de hoje. Essa pastinha, aí o que eu fiz? Eu peguei todos os arquivos aqui nessa pasta de informações, então para cada arquivo, eu falei que para cada arquivo eu quero copiar ele, o nome dele completo, ele usa o nome completo para identificar o arquivo, não é só o nome que ele copia, é o arquivo inteiro, mas ele usa o nome completo para identificar, é o que eu estou pegando aqui, ó. Eu pego o nome completo para identificar, ele achar o arquivo que eu quero copiar. E eu mando ele para essa pastinha aqui embaixo, ó, que é a mesma que eu criei lá em cima. E aí, no final vai aparecer o textinho, arquivos copiados com sucesso. Então, eu executo esse fluxo, vai rodar tudo certinho, ó, arquivos copiados com sucesso, ele deve ter feito bonitinho aqui o processo. E aí, o seguinte, então ele deve ter copiado esses arquivos bonitinho para o local que ele bem desejar. E eu vou fazer o seguinte, como eu falei essa pastinha automação, ele deve estar dentro da pastinha do UiPath, que fica dentro de documentos. Então, vamos ver se ele fez certinho o processo. Documentos. O UiPath, ó, tá aqui. Aqui é o nome do meu processo. Todos os processos que eu já criei estão aqui. Ok, automação pasta. Automação. Dia de hoje, ó, ele criou essa pastinha, não existia essa pastinha antes. E aqui ele copiou os 3 arquivos. Legal, né? E aí, aqui naquele create folder, eu podia colocar o caminho que eu quisesse dentro da minha rede, dentro da minha máquina. Legal? Aqui, como eu falei para ele criar padrãozinho, eu não falei em um lugar específico, só automação barra, ele colocou dentro da pasta do UiPath. Então tá aqui, ó, a cópia bem sucedida, tá aqui tudo dentro dessa pastinha, ó. Documentos, UiPath e o nome do meu processo, automação pasta. Show? Então, fluxo bem bacana aí pra gente experimentar. E aí, curtiu? Conseguiu visualizar esse processo, essa aliança entre o RPA, a automação
inteligência artificial? Então, espero que tenha te dado algumas ideias aí para você poder trabalhar, criar alguns outros projetinhos. Então, muito obrigado e até mais.